Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis, no capítulo 2, os versos 19 a 22, que diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Que o Senhor nos abençoe pela sua graça e pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Quando esse Estado viveu essa crise da segurança pública, essa semana de terror, eu lembrei-me desse texto e, fazendo algumas observações sobre o que estava acontecendo, eu tirei algumas conclusões a respeito dos fatos e algumas coisas me arremeteu para esse texto e eu achei ele muito interessante diante do momento. E sobre essa crise que se instalou, algumas observações também são necessárias. Fiquei pensando, por exemplo, eu não sabia que mulher tinha tanto poder, né, ao ponto de barrar policiais de saírem dos quartéis. Até o BME, né, onde o menor é do meu tamanho, eles não conseguiram sair. A minha esposa até se empolgou também com o negócio e quis me aquartelar. Mas eu disse: olha, eu sou eletricista, não sou policial, fui. Né, tem que trabalhar. Outra coisa interessante também que eu observei é que eu não sabia que tínhamos policiais tão educados. Você lembra daquele policial lá em Cachoeira de Itapemirim, pedindo permissão à mulher lá para ele poder sair do quartel? Se eu fosse abordado na rua como suspeito, eu queria ser abordado por esse policial. Porque seria mais ou menos assim: por obséquio, senhor cidadão, queira encostar na parede, levante as mãos. Eu percebi uma atitude suspeita da sua parte. Peço permissão se eu posso revistá-lo. Acho que deve ser mais ou menos assim o comportamento dele nas ruas, né? Muito interessante. Outra coisa, diante de tanta coisa acontecendo, arrombamentos, assassinatos, eu percebi que o humor estava em alta, principalmente no WhatsApp. Só que tem um psicanalista, que agora me falha a memória, que ele diz o seguinte: nesses momentos de crise, o humor é salutar, é saudável, porque ele alivia a tensão e o medo da morte. E no fundo, o humor é uma forma do cara esconder-se, aliviar a tensão dele e esse medo de que algo ruim aconteça com ele. É manifesto através do humor também. Outra coisa, por incrível que pareça, esse poço de incoerência que é o cidadão, a ideia que eu tive é que pessoas estavam gostando disso. Porque eu não me lembro de nenhum momento eu ter recebido nenhum WhatsApp seguinte assim: olha, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos nos colocar de joelho, vamos interceder junto a Deus por essa situação. Não, as pessoas me mandaram, era foto do cara sendo assassinado, vídeo de cara tomando tiro. Mas espera aí, estamos gostando disso, tanto é que a divulgação foi grande, só faltou quase que havia um colapso no WhatsApp, de tanto vídeo que foi passado das coisas ruins que estavam acontecendo. Mas aí a pergunta que não quer calar: e eu como igreja nisso tudo? Qual é o meu papel? Eu como membro da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, que estou aqui volta e meia pregando ou na escola bíblica, qual é o meu papel diante disso?
Qual é o papel da igreja? Qual é a compreensão? O que é que aprendemos com isso? Por que é que Deus permitiu que essas coisas acontecessem? Será que foi para que se cumprisse a profecia de Raul Seixas? O dia em que a terra parou? O padeiro não saiu para trabalhar, pois sabia que o patrão também não estava lá. Ou o aluno não foi estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. Será que foi para que se cumprisse essa profecia de Raul Seixas? Uma das coisas interessantes é que quando estava no auge, eu fui para casa, não tinha ônibus, mas como eu venho andando todo dia mesmo, eu disse, eu vou voltar andando. Pouquíssimas pessoas na rua. Eu peguei aquela reta de Tacibá, parecia que eu estava vivendo em um filme de ficção. Se bem que eu nunca andei tão tranquilo, porque as pessoas me viam e diziam, esse cara aí deve ser barra pesada para estar aí na rua. Andando aí, numa situação dessa, ele deve ser o pior bandido da região. Então eu confesso que andei tranquilo. Mas será que Deus permitiu que essas coisas acontecessem? Será que não queria que nos levar também a uma reflexão? Talvez nos sentirmos na pele daqueles que vivem os toques de recolher, como no bairro Aparecida, Padre Gabriel, Taquara. Será? Será para a gente também viver um pouco desse drama que muitas pessoas vivem por esse Brasil aí afora, em certas regiões que são violentíssimas? Será que Deus permitiu isso para que nós pensássemos como igreja qual é o nosso papel dentro dessa sociedade que jaz no maligno? E esse texto aqui eu acho fantástico, porque ele vai nos trazer algumas verdades a respeito dessa relação igreja, evangelho, cidade, profeta. Qual é a situação aqui? Qual é o contexto? O verso 19 diz assim, os homens da cidade disseram a Eliseu. Eliseu estava aqui substituindo o profeta Elias. Aliás, substituição é sempre uma constante no reino de Deus, porque só existe um insubstituível, que é Jesus Cristo. Quanto a nós, todos são substituíveis. Sempre vai aparecer alguém para nos substituir. Deus sempre providenciou e providencia. E Eliseu está substituindo aqui o profeta Elias. E Eliseu ele tinha uma consciência que o ministério profético era um ministério muito difícil. E que ele não tinha mérito nenhum, nem merecia esse ministério. Tanto é que você lembra qual é o pedido que ele faz a Elias? Que Elias interceda a Deus para que concedesse o que a Eliseu? Você lembra? Porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Será que Eliseu pediu isso porque ele queria ser melhor do que Elias? Para ele entrar para o Guinness Book? Para ele passar na história como, olha, nunca houve um profeta como esse homem. Não, ele tinha consciência desse ministério. Era algo realmente muito pesado. Ele disse, rapaz, eu preciso de uma porção dobrada para poder aguentar esse tranco aí. E aí, nessa substituição de Elias, tanto é que no verso 15, você diz assim, vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, ele está de frente para a cidade, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ali ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então, Eliseu aqui está, a bola foi passada para ele. E ele está de frente para a cidade. E quando ele entra na cidade, isso já era notório, já era público, que ele era o substituto de Elias. Aí os homens da cidade, alguns comentaristas dizem que esses homens são as autoridades da cidade, dizem a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Interessante que não tem nenhuma banda de música, tapete vermelho, não tem nenhuma festa aqui de recepção. Seja bem-vindo, Eliseu, o substituto de Elias. Que maravilha, que bom que você está aqui. Olha, tem a mesa aposta, vamos celebrar. Não, a primeira coisa com que Eliseu se depara, é com um problema, e um baita de um problema. Então isso já revela de cara uma coisa. Quando você é sinônimo de esperança, dentro do Evangelho, ou você anda com Deus, e andar com Deus é sinônimo de esperança, a primeira coisa que você vai atrair é problemas. Mas espera aí, você é maluco? Que doideira é essa? Eu vim aqui na esperança de você dizer que eu vou atrair um carro, uma casa, a prosperidade.
que eu vou nadar de braçada na grana, no sucesso. Não. Se você é cheio de graça, meu amigo, se a graça de Deus repousa sobre você, tenha certeza de uma coisa: problemas virão até você. Tem gente que problema vem até ele porque ele procura. Né? Principalmente quando você compra com dinheiro que não tem, aquilo que não precisa, para impressionar quem não conhece. Aí você fica endividado, cheio de problema. Então, aí você procurou o problema. Agora, quando você é sinônimo de esperança, problemas virão. Porque você é sinônimo de esperança. Você é portador de uma mensagem de esperança. O Evangelho, uma das suas especialidades, é atrair problemas. E você quer ver a prova disso? Vai lá em Marcos, como ele relata o início do ministério de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. O relato do evangelista Marcos, como ele é um evangelho de ação purinha, do começo ao fim. Olha o que ele diz aqui. Já começa no capítulo 1, meu amigo. Capítulo 1, versículo 21 diz assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aí tudo bem, disso nós gostamos. Isso aí é a parte boa do negócio. Você pode, quando a gente está falando, que as pessoas estão elogiando, dizendo, nossa, que mensagem maravilhosa. Camarada, como esse cara fala. Nossa, louvado seja o Senhor por ele. Isso aí nós gostamos. Agora olha o verso 3. Ou 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga o quê? Um homem possesso de espírito imundo. Aí mais à frente, no verso 29, diz assim: Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todas as autoridades, com a banda de música, um tapete vermelho, dizendo, seja bem-vindo, Senhor. Não, todos os enfermos e endemoniados. Olha aqui, só problema. E mais na frente aí, tem um leproso também de quebra. Problema. Voltando lá para 2 Reis, capítulo 2, diz aqui que os homens da cidade trazem um baita problema para Eliseu. Eis que a cidade é bem situada, como vê meu senhor, porém as águas são más e a terra estéril. Aqui também revela outra coisa, o limite do poder público. É limitado. O Estado, ele pode proporcionar uma excelente educação, mas não vai transformar o coração do homem. O Estado pode promover segurança. Veio aí o Exército, a Força Nacional. Engraçado, antigamente o Exército nas ruas, principalmente na época da ditadura, o cara vazava. Quando o Exército chegou, foi um dia de alegria. Mandaram até o WhatsApp para mim, oba, o Exército chegou. Engraçado, antigamente as pessoas corriam do Exército. Agora eles estão felizes com a presença do Exército. Pode proporcionar segurança, mas não pode salvar a alma de ninguém. O Estado pode promover muitas benfeitorias e muitas melhorias na vida do cidadão. Só que tem um detalhe. O Estado não é redentivo. Não tem sangue para derramar, para purificar o homem de todo pecado. O poder do Estado é limitado. O poder público tem limite, porque é poder de homens. E quando esses homens chegam para Eliseu e dizem, olha, a cidade é bem situada, nós planejamos, construímos. Ela foi planejada. Mas, preste atenção nessa conjunção adversativa, diz assim, ou porém, há algo de sinistro na cidade. As águas são más. Ou seja, o que é que eles estão dizendo para Eliseu? Nós não podemos fazer nada. Mas o Deus a quem você serve, nós entendemos que ele tem poder para tal.
Eliseu está com um baita problema aí nas mãos. Talvez se dias de hoje ele dissesse assim, olha, Cariacica é bem situado, mas as águas são mais. Eu fico me vendo aqui no lugar de Eliseu e falo, problema de vocês, não mandei você construir a cidade aí, meu. Falta de visão é essa. Como é que se constrói uma cidade no lugar onde as águas são amargas e a terra é estéril? Vocês são burros, né? Gastando dinheiro à toa? Agora, o que me chama a atenção é que Eliseu é a calma e a tranquilidade com que ele recebe essa notícia. Olha quando você é orientado por Deus, como até as coisas mais simples nas suas mãos se tornem algo tão poderoso. Quando você é orientado por Deus, o que seria motivo de desespero não abala. Quando estamos com Deus, aquilo que é insolucionável diante dos nossos olhos, nós deixamos com Ele e confiamos nele. Eliseu aqui, ele é totalmente orientado por Deus, porque ele mesmo não poderia fazer absolutamente nada. E aí ele diz assim, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Preste atenção, prato, um recipiente, sal, a substância. Elementos que já estavam presentes na cidade. Coisas simples. Só que agora vai mudar de mão. Os comentaristas aqui, muitos falam que o prato novo é a igreja, o sal é o evangelho. Eu deixo isso de lado por um momento. Tem seu valor, essas interpretações. Mas penso no seguinte. Deus é tão poderoso que para mudar a condição dessa cidade, ele só precisou de um prato e um punhado de sal. A matéria-prima dele são as coisas mais simples. Mais simples. Agora, por que um prato novo? Aí agora nós voltamos a essa questão do evangelho, da palavra de Deus. Algo sem vício, algo não contaminado, algo que não tem influência nenhuma ainda das coisas más. Aí ele diz assim, um prato novo. E põe nele sal. Será que Eliseu era alquimista? Será que ele era um cientista e sabia que sal tinha poder para transformar? Se você perguntar a qualquer cientista, todos eles vão dizer, não, um punhado de sal jamais transformaria águas amargas em águas saudáveis. Mas o evangelho pode fazer isso. Jesus um dia virou para os discípulos e disse, vós sois o sal da terra. Vocês podem dar sabor àquilo que é amargo, ou você pode trazer sabor àquilo que não tem sabor. Alguns comentaristas dizem que essa água era até abortiva. Se uma mulher grávida tomasse dela, provocaria um aborto. E aí, a atitude de Eliseu. Trouxeram, aí o verso 21 assim, então saiu ele ao manancial das águas. Por que ele não chegou e jogou em qualquer parte que ele estava? Por que ele vai ao manancial? Simples. A palavra de Deus não é paliativo. Evangelho não é paliativo. Evangelho trata do mal na sua origem. As águas são más. Eliseu sai e vai direto na fonte. É isso que a igreja faz dentro de uma sociedade. Ela trata dessa questão do mal na fonte. E onde é a fonte no homem? Jesus disse que existe uma fonte no homem de onde procede todo o mal. Qual é? Coração. Mateus 15, 19. Do coração procede todo o mal intento do homem. Roubo, adultério, imoralidade, falso testemunho. Tudo isso, Jesus diz lá em Mateus 15, no verso 19. Só que é necessário sair. O texto deixa isso bem claro. Então, saiu ele ao manancial.
é necessário sair. É necessário esse confronto com a fonte. O coração do homem, assim como esse manancial da cidade de Jericó, eram de águas amargas, a mesma coisa é o coração do ser humano. E o evangelho não é paliativo. O evangelho trata do mal na sua origem. A proposta do evangelho é o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ficaram para trás. Jeremias capítulo 17 diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o poderá esquadrinhar? Eu, o Senhor. A minha avó ela dizia: coração de gente é terra que ninguém vai, só Deus. Porque se eu e você for, não volta mais não. Não volta mais. Só Jesus tem esse poder. E graças a Deus que só Ele. Você já pensou se você tivesse o poder de ver as intenções do coração de uma pessoa? Isso é muito romântico em filme. O cara tem poder de ver a mente dos outros, saber o que os outros estão pensando. Você seria a pessoa mais infeliz da Terra. Se você tivesse o poder de ver o coração humano, o intento do coração humano, você seria o ser humano mais infeliz da Terra. Pense por um momento, você achar que está quente e abafando com aquela roupa, aí você olha e vê o pensamento do coração: que roupa ridícula. Não é? Que cara feio. Aí você não ia ser feliz, pode ter certeza disso. A Bíblia até relata uma passagem onde o próprio Eliseu mesmo, ele vê o coração de Azael. Aí sabe o que é que a Bíblia diz? Que Eliseu chorou quando viu a intenção do coração de Azael e o que ele estava para fazer. Meu amigo, fazer um profeta como Eliseu chorar não era para qualquer um. Então, graças a Deus que só Jesus pode ver o intento do coração. E o evangelho é assim, ele trata direto na fonte. Já a lei, não. Você viu o resultado de uma semana sem policiamento. Uma das coisas que eu achei mais interessante foi um cidadão empurrando uma geladeira no meio do asfalto. Arrombaram a loja, ele foi passando, e aí entrou e pegou a geladeira e foi. Achei aquela cena incrível. Aí, não, interessante eram as reportagens. Por que as pessoas de bem também saquearam? Porque elas não são de bem, simples a resposta. Tem um ditado que diz que a ocasião faz o... Mentira, a ocasião revela o ladrão. As pessoas que furtaram, que saquearam, elas não são ladrão, ou não são ladrões, porque roubaram e saquearam. Eles saquearam porque são ladrões. É diferente. É diferente. É aquilo que está na natureza, é aquilo que está na fonte, é aquilo que está no manancial. É por isso que Jesus chega para a mulher samaritana e diz assim: aquele que beber da água que eu te der, do interior dele fluirão rios de água viva. Esse é o poder do evangelho. Inclusive diz que tinha até um pastor no meio dos saques. Eu acho que ele pensou naquele texto lá de Atos, quando desce o lençol com tudo que é bicho e Deus diz assim para Pedro: mata e come. Eu acho que ele pensou assim: pega e leva. Né? Ele deve ter pensado assim: eu vou pegar e vou levar. Estava ali na minha frente, eu ia desperdiçar uma bênção dessa. Mas isso só revela as intenções do coração. Nós somos pessoas que precisamos da força da lei para nos comportarmos direitinho. Você pensa o quê? Que se a polícia de Nova York parar por uma semana, lá também vai se comportar todo mundo direitinho. O mal é universal.
É por isso que quando Jesus morre na cruz, diz que toda a terra fica em trevas. A presença do pecado em todo o mundo. O dia se fez noite. Não existe pessoas de bem. A lei, ela apenas abafa. Mas o ser humano sempre se manifesta. A sociedade precisa da força da lei para ser bem comportada. Agora, o poder do Evangelho transforma. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: aquele que antes roubava, passe a trabalhar. Aquele que antes mentia, passe a falar a verdade. Isso é Evangelho. Não é a força da lei. São coisas que a pessoa olha para Cristo, olha para ela. A Bíblia traz as duas revelações mais importantes. Quem é Deus em Jesus Cristo e quem sou eu, quem é você. E aí diz que ele sai ao manancial e deita sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Agora, a palavra que Eliseu disse foi de quem? De Deus. O que é que significa? A cidade precisa de profetas. Toda cidade precisa de profetas. E quando eu falo profeta, estou falando desses malucos que aparecem aí na televisão, não, vestido igual Fred Flintstone, dizendo que é profeta. Uns malucos, extorquindo, virando o cara pelo avesso, tirando o último centavo. Quando eu falo profeta, é aquele que anuncia a palavra de Deus. A cidade precisa de profetas. Sem profecia, o povo se corrompe. Toda cidade precisa de profeta. Toda cidade precisa da palavra ser anunciada. O que Eliseu disse foi a palavra que Deus mandou ele dizer. Assim diz o Senhor. E como o que ele estava falando era a verdade, foi Deus que tinha dito, as coisas aconteceram. Tornei saudáveis, e as águas se tornaram saudáveis. E o interessante é o desdobramento desse milagre. Ele diz assim, até o dia de hoje. Significa isso. Deus não faz milagre meia boca. Na televisão, todo dia tem milagre meia boca. Todo dia. De vez em quando eu estou meio sem sono, fico assistindo esses caras. É bom para dormir. Esses dias teve um que ele chamou lá uma mulher, aí diz ela que era cega. Mas, não, agora a senhora está curada, tal, pau. A mulher foi descer, me trupicou lá, quase que se esborracha no chão. Eu falei, não está curada. Ah, eu era aleijado, vivia na cadeira de roda, aí, anda aí. A mulher levou quase com 5 minutos para dar 2 passos. Está curado, aleluia, glória a Deus. Agora pega os milagres que Jesus operava. Imediatamente o homem levantou-se de um salto, ao ponto de colocar o leito no ombro e sair carregando. E tinha quantos anos que era paralítico? 38. Nenhum tempo pode barrar o poder de Jesus Cristo. Nem o tempo. Agora tem muito milagre meia boca aí. Agora aquilo que Deus faz, que Ele realiza, é completo. Sem maquiagem, sem efeito especial, sem Photoshop, sem nada. Apenas o poder legítimo dele. Agora tem um detalhe. Olha o que acontece
Eliseu, homem de Deus, ele promove uma bênção sem medidas na cidade. Algo que o poder público não podia fazer. Algo que estava fora da alçada deste poder. Algo que só o poder de Deus podia fazer. Ele traz uma bênção tremenda sobre a cidade. Ele inverte a situação. De águas amargas para as águas saudáveis, de esterilidade para a produtividade. É a teologia da inversão. Agora, preste atenção no verso 23. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos, tipo adolescentes, saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. Essa expressão, apesar de no verso 23 estar aqui, subiu dali a Betel, de vários comentaristas que eu li, a maioria eles dizem o seguinte, como Elias tinha sido assunto aos céus, arrebatado aos céus, esses rapazinhos aqui que estavam na cidade, eles estão provocando Eliseu e dizendo o seguinte, Elias subiu, a gente quer ver você subir também. Sobe, careca, sobe. Eu sou solidário a Eliseu nessa questão aí. Né? Aí ele sobe, calvo, sobe. Aí Eliseu, o texto diz aqui no verso 24, virando-se ele para trás, aí é que começam os problemas deles. Viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. E aí o que é que acontece? Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. É sinal que tinha mais. Agora, você olha assim, mas que Deus cruel é esse? Se eu fosse escrever a Bíblia, eu não botaria isso aqui, não. Eu dizia, não, depois de um milagre desse, uma bênção desse, eu vou colocar isso aqui. Imagine a cena. Vamos imaginar que essas 2 ursas fossem da espécie Kodiak, chega a quase 3 metros de altura e 800 quilos de peso, com unhas de quase 10 centímetros de comprimento. Um único tapa é suficiente para degolar um homem. Vamos imaginar que essas 2 ursas fossem dessa espécie. E ela fazendo a farra no meio desses 42 rapazinhos. Imaginou a quantidade de sangue? Agora, por que isso está aqui? Essa coisa tão brutal, tão cruel. Simples. O mesmo Deus que abençoa uma cidade, ele também traz juízo sobre ela. Ah, mas Deus não é amor? É. E se ele é amor, ele abomina todo tipo de mal. O mesmo Deus que abençoou é o mesmo Deus que executa juízo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele ceifará. Então a cidade ela tem que ter consciência dessas 2 coisas. Deus abençoa, mas ele executa juízo também. A cidade de Cariacica é uma boa cidade, bem situada. Só que as cidades, elas refletem o caráter do homem, porque nela está homens, seres humanos. E às vezes a gente se impressiona quando chega em uma cidade bem situada. Só que a mesma cidade que impressiona é a mesma cidade que assusta. Você já imaginou nesse exato momento quantas mulheres estão sendo espancadas em Cariacica? Você já imaginou neste exato momento quantas crianças estão órfãs? Os pais abandonaram? Você já imaginou neste exato momento quantas prostitutas estão nos seus pontos nesta cidade? É uma cidade bem situada, mas as águas são más. Mas existe a presença de um povo que se diz povo de Deus na cidade. E fomos chamados para proclamarmos a glória de Deus na cidade.
Eu como eletricista, você como professor, como vendedor, como empresário, como comerciante, seja como for. Mas fomos inseridos nesta cidade por amor a ela. E fazemos isso não por obrigação, mas por uma necessidade. Hoje pela manhã eu falei na sala. Quando estiver totalmente alicerçado em nosso coração a ideia do favor que recebemos de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós seremos pessoas muito mais misericordiosas. É porque eu vou falar por mim. E eu tenho a ligeira impressão que ainda não está alicerçado 100% essa ideia de Jesus morrer na cruz para me salvar, sem eu merecer absolutamente nada. Porque eu acho que no dia que estiver alicerçado com todo o poder, toda a força, a cidade de Cariacica vai se tornar melhor cada dia com as minhas atitudes. Amém?